Doutor Marcelo Pedreira, mais uma vez com muita alegria, presencialmente na janela da Paulista. Doutor, o que está acontecendo com o mundo? Que só tem vírus, né? Nunca vi. Depois da Covid, e aí agora, você mesmo me disse agora há pouco, nos bastidores, que as crianças estão sendo internadas com viroses. O que está acontecendo? Na verdade, os vírus sempre existiram, né? Agora, depois da pandemia, todo mundo... sempre existiram, claro, mas o problema com os vírus sempre existiu. O problema é que depois da pandemia, todo mundo tirou doutorado em virologia, né? Todo mundo entende, acha que entende sobre vírus, né? E acabou prestando mais atenção para alguns fatores interessantes com relação às doenças causadas por vírus. Mas, Isabel, a gente está vivendo um período que na pediatria, eu falo na pediatria porque é onde o problema se concentra mais, né? Claro, os vírus estão aí, mas a gente sabe que as crianças sofrem mais. Mas nesse período do final do verão, começo de outono até o inverno, as crianças sofrem muito, né? Pelo estado do clima, que favorece a proliferação de vírus, né? É um período mais seco, é um período mais frio, né? E os vírus proliferam facilmente. E o que aconteceu, a gente está vendo esse ano, é que para piorar a situação, a criançada que estava em casa o ano passado, na verdade 2 anos em casa, né? A imunidade certamente foi atrapalhada de alguma maneira dessas crianças. Quando agora definitivamente voltaram para as escolas e para o convívio com outras crianças mesmo fora das escolas, né? Aí os vírus encontraram um cenário perfeito para procriar, né? Então veja, durante a pandemia a gente estranhou, porque nesse período exatamente do ano passado a gente teve muito poucos casos de bronquiolite, por exemplo. Bronquiolite, que é o terror aí de muitas famílias com bebês pequenos, né? Que a gente sabe que é uma doença causada por um vírus respiratório, né? São vários tipos que podem causar bronquiolite, mas tem um tal aí de VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que muitas mães, infelizmente, já conhecem, né? Que quando pegam os bebês ou as crianças, principalmente menores de 2, 3 anos, enchem o pulmãozinho delas de secreção e a criança não consegue respirar, parece, na verdade não mas parece até uma crise de asma, né? Que a criança chia e fica muito difícil de respirar, algumas precisam ir para UTI, felizmente a maioria sai bem, mas é uma preocupação. E todo mundo só fala nisso, né? Que a virose, agora os vírus, agora o pessoal aprendeu nomes de vírus também, né? Agora muita gente fala, não, agora, inclusive porque a gente tem métodos de detecção de vírus em alguns laboratórios e hospitais privados, que permite a gente saber qual que é o vírus que está acometendo a criança naquele momento. Então fala, não, agora estamos num surto de adenovírus, um surto de rinovírus, de enterovírus. Na verdade, esses vírus sempre estiveram por aí, e varia de ano para ano a prevalência deles. Mas durante o isolamento, é claro que os vírus não podiam proliferar tanto, né? Não tinha para quem, na verdade, você não tinha para quem passar, né? Os vírus acabavam morrendo na criança, né? Só que a criança não tinha contato com outras crianças, e sim no máximo com adultos, que por seu lado também não tinham contato com outras crianças ou mesmo com outros adultos, e ficava ali. Mas isso fez com que a imunidade baixasse ou o vírus ficasse mais agressivo? Teve alguma mudança? Não, na verdade, o que aconteceu da imunidade não foi o fato de nós termos poucos vírus, né? Foi, de maneira geral, como as crianças deixaram de sair, a gente deixou de sair de casa, né? Então, eu gosto muito da teoria da flora intestinal, da microbiota intestinal, né? Então, ela foi alterada tremendamente, porque a gente deixou de ter contato com outros vírus, bactérias, com antígenos, com a sujeira, digamos assim, e a nossa imunidade ficou algo mais estabilizada, digamos assim. Porque cada vez que eu tenho estímulos ambientais, então, por exemplo, surtos de vírus, né, ou infecções bacterianas, isso tudo faz com que a minha imunidade ela seja estimulada a se desenvolver. Sim. Né? É o princípio da vacina. Por que eu faço a vacina? A vacina eu dou uma cutucada
no meu sistema imunológico para que ele produza anticorpos. Ora, Isabel, se eu fiquei um período sem contato com esses, digamos, falamos de antígenos, quer dizer, com esses vírus, com bactérias, né? O sistema imunológico ficou quieto, falou, ah, que bom, não tem infecção para tratar, então eu me mantenho basal. Quando eu saio para a rua, né, e eu tenho um choque aí agora com uma série de vírus novamente circulando, eu sofro um pouquinho mais. Isso é uma coisa que dá para a gente entender bem. Então tem a fato da flora intestinal alterada, do pouco contato com vírus e bactérias, e isso fez agora com que a gente esteja aí, digamos, voltando ao normal, Isabel, tá? Não é o normal que a gente gosta, mas voltando ao esperado, né? Hospitais cheios, UTIs cheias, né? Felizmente com a maioria das crianças com bom prognóstico, mas é uma coisa que dá bastante trabalho para as famílias e deixa os pediatras aí sempre com seus consultórios cheios. E a gente já sabe alguma coisa sobre esse novo vírus da hepatite que está lá na Europa, nas crianças principalmente? Na verdade a gente não quer fazer nenhum alerta, né? Porque pouco se sabe ainda, mas contendo de maneira bem sucinta o que está acontecendo, né? Em países, né, na Europa, a gente cita países como a Inglaterra, eles começaram a ver que algumas crianças e adolescentes, tá? Mas crianças um pouquinho menores, começaram a ter uns quadros de hepatite inexplicáveis. Por quê? Porque quando você fazia o teste para ver se era as hepatites conhecidas, as hepatites mesmo causadas por vírus de hepatite, que é hepatite A, B, C, D e a E, principalmente, né? Você via que a criança tinha hepatite, mas nenhum teste para essas hepatites era positivo. Quer dizer, era algum outro vírus, né, alguma outra reação que a criança tinha, que estava levando essa hepatite. E hepatite mesmo, porque quando a gente dosava as enzimas que o fígado produz, né, numa hepatite ele produz muito mais, né, elas estavam bem aumentadas, então realmente era uma hepatite. E aí o que está se vendo hoje é que ela pode ter uma relação, por exemplo, com um vírus muito simples, né, que é o adenovírus, muito conhecido, né? E o que se viu foi isso, uma parte das crianças eram positivas para o adenovírus, né? Algumas tinham tido Covid, mas não se pode afirmar que é uma consequência da Covid, e uma coisa que realmente não se mostrou até esse momento, é consequência da vacina, tá? Então, essas crianças, essas crianças que apresentaram isso não tinham relação nenhuma com a vacina, inclusive muitos não tinham sido vacinados. Então, isso a gente pode ter certeza nesse momento que não tem nenhuma relação com a vacina, seja de qualquer um dos produtores. Mas tem alguma relação com a Covid? Não se sabe, Isabel. A gente viu que crianças, na verdade, foram encontrados, né, anticorpos contra a Covid nessas crianças, em algumas dessas crianças, né? E mais uma vez, vale sempre o nosso alerta, né? Vamos nos prevenir da Covid, porque a gente não sabe ainda o que a Covid pode causar em longo prazo, né? A Covid longa, mas mais uma vez, gente, nada a ver com a vacina, tá? Continuem vacinando, porque a gente viu que até o momento, eu costumo dizer isso, o pessoal pergunta, e aí, Marcelo, e as vacinas, né, são seguras? Eu falo, então veja aí, quanto que nós começamos a vacinar as crianças, quantos casos de mídia você ouviu de reação adversa grave à vacina? Nenhum. Tá? E você sabe que o pessoal anti-vacina é doido para fazer alarde. Quer dizer, se houvesse casos de reação adversa comprovada à vacina, obviamente todo mundo já estaria sabendo. E nada, gente, a criançada está bem, feliz, tranquila, né? E o mais importante é que os casos diminuindo de Covid, né? Graças a Deus, muito devido à conscientização das famílias em geral. Doutor, mas aí, muito obrigada. Novidades a gente traz, quando tiver novidades a gente volta e fala, mas por enquanto relaxem aí, vamos observar. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Um abraço. Que bom.